Oi pessoal, então na aula de hoje eu vou começar a falar para vocês a respeito da teoria de películas, que na verdade é uma aplicação da interferência, como a gente viu na aula passada, tá bom? Da interferência como se fosse um processo semelhante à de Fabry-Perot, interferência por divisão de amplitude. Bom pessoal, então qual que é a ideia aqui da teoria de películas, tá bom? Na verdade, como eu acabei de falar, ela é uma aplicação do que a gente viu quando a gente tem aquela interferência de múltiplos feixes, como a gente viu quando a gente estudou, por exemplo, o interferômetro de Fabry-Perot, tá bom? E, na verdade, essas películas são materiais, né, são filmes finos que, devido à maneira como a gente projeta esses filmes, eles vão refletir ou transmitir luz seletivamente. Com seletivamente, aqui eu quero dizer o seguinte: eles vão ser películas, né, filmes, películas no sentido de filmes, né, depositados em cima de um substrato, que eles vão ser melhores transmissores ou refletores de luz para um determinado comprimento de onda, ou seja, para uma determinada cor, e também em determinados ângulos. Você pode projetar também para determinados ângulos. Então você pode ter um espelho, por exemplo, que ele seja 100% em 632 nanômetros a 45 graus, e ele pode ser 100% para 532 nanômetros também a 0 graus. E você pode ter um espelho que você pode projetar ele para ser 88% a 25 graus para 780 nanômetros. Então você consegue ter bastante seletividade aqui da reflexão dessa película, né, ou da transmissão dessa película. Bom, e, em geral, essas películas elas são feitas então pela deposição de filmes finos, né, de um determinado material com refração que a gente conhece, em cima de um substrato. Então, mais ou menos aqui, ó, essa figura ilustra o que a gente está tentando fazer. Então, eu tenho aqui um substrato de índice de refração N0, então imagina que isso aqui é vidro, por exemplo. Em cima do vidro eu deposito a minha película, que tem índice de refração N1, tá bom? E aqui eu teria, por exemplo, o ar, né, com índice de refração N2. Então, é uma película depositada em cima de vidro, que fica aqui entre então, o vidro, que seria o substrato de deposição da película, e o ar aqui é onde essa película vai estar agindo, por exemplo. Beleza? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um campo incidente aqui, ó, E0, tá bom? Que está incidindo aqui no vidro, tá bom? Então, meu E0 aqui, ó, é o meu campo incidente. Ele incide na minha película, tá bom? Aí você vai ter uma... Então, aqui, ó, o meu E0 tá aqui, né? O meu K0 tá apontando aqui para a direita. Então, é claro que o meu campo magnético aqui, ele tá saindo, tá? Tá representado aqui. Aí você vai ter uma parcela da luz que reflete, que é o meu E0'. Então, aqui tem o meu K0', e nesse caso, meu campo magnético está entrando, certo? E vetor K, certo? K vetor E, desculpa, de cima é E vetor K, né? O E vetor K está saindo, de baixo E vetor K vetor E está entrando. Aqui eu tenho meu N1, tá bom? Meu meio N1. Então, uma parcela, como a gente viu na aula passada, a campo incidente, uma parcela reflete, que é esse E0', e uma parcela transmite, que é o que eu estou chamando aqui de E1, que ele anda, então tem o vetor de onda K1, e novamente aqui, ó, o campo está saindo, certo? K vetor E, tá aqui para fora. E aí você, na segunda interface, eu vou ter o campo refletido, tá bom? Que vai chamar E', aqui vai ter então o vetor de onda que eu vou chamar de K1', né? Tá no meio 1. Então, novamente, aqui esse campo está entrando, né? E vetor K, desculpa, gente, K vetor E tá para dentro. E aqui eu tenho meu campo N2 aqui, que é o campo transmitido, certo? Que então, que eu estou chamando aqui no meio N2, tem o campo E2 com o vetor de onda K2, tá bom? Então, novamente, K vetor E tá saindo aqui para fora, tudo bem? Então, essa é a configuração que a gente tem que fazer, e isso a gente já fez várias vezes, tá? A gente vai fazer as condições de contorno em x igual a 0, ou seja, na primeira interface, e em x igual a L na segunda interface, tá bom? Então, o que a gente tem lá na primeira interface? Então, meus campos aqui E e H são sempre tangenciais, né? Então, nesse caso aqui, a interface, né? Então, meu E, seja o meu E ou seja o meu H, eles são sempre tangenciais. A única coisa que tem que levar em conta aqui é que o campo magnético ele pode mudar de sentido aqui. Então, aí muda o sinal. Bom, beleza. Então, vamos lá. Em x igual a 0, pela conservação aqui da componente tangencial de E, eu tenho que E0 mais E0', é E1 mais E1', tá bom? Então, aqui, ó,
E0, né? Nessa componente aqui eu tenho E0, que é o campo E0 aqui, mais E0', que é o campo refletido, então quem está do lado esquerdo aqui tem que ser igual a quem está no lado direito, que é o E1, certo? Mais o campo E1', que está voltando aqui, tá? Que foi gerado na outra interface, mas ele chega até nessa interface, então é como se ele tivesse propagado uma distância K1' para lá, K1' para cá, então é isso daí. Então tem que E0 mais E0', é o E1 mais o E1', que é o que voltou ali, tá bom? E da componente tangencial de H, a gente tem que H0 menos H0', né? Então, voltando aqui, ó, H0, então para fora é positivo, menos H0', tem que ser igual a H1 menos H1', que é exatamente o que está escrito aqui, tá bom? E isso aqui é em x igual a 0, e agora em x igual a L. Em x igual a L a gente tem aqui, ó, vamos lá, vamos olhar na figura. Então, ó, em x igual a L que a gente tem o E1, só que ele propagou uma fase K1 vezes L, tá bom? Então, está escrito aqui, ó, é o E1 elevado a I K1 vezes L, mais o E1'. O E1', ele é o campo refletido aqui, então ele tem a sua componente que vai ser E1', certo? E elevado a menos K1 vezes L por causa da reflexão, então o vetor de onda muda de sentido, então dá uma diferença de fase ali. Isso daqui é igual a E2, tá bom? Opa, isso daqui é igual a E2. Da mesma forma, para a componente tangencial de H, dá uma coisa parecida, então vai dar o H1 elevado a I K1L menos H1 elevado a menos I K1L, que é a diferença de fase da reflexão do sinal negativo, igual a H2, tá bom? Então é isso que a gente tem que fazer. Da mesma forma, como a gente fez anteriormente, é que a gente tem relações entre E e H, né? Então é interessante a gente deixar tudo só em termos do campo elétrico. Para isso a gente usa aquela relação que a gente já usou em aulas anteriores, né? Que o H é NE sobre MC. E aí as nossas equações elas ficam todas em termos de H, tá? Se você pegar aqui essas equações, essa aqui eu chamei de 1, essa aqui eu chamei de 3, eu vou pegar aqui a equação 2, né? E a equação 4, né? Já estou colocando o número certinho aqui. Já estou trocando aqui o E por H, né? Simples, a única coisa que muda é que vai ficar esse N0 e esse N1 aqui, porque dependendo do meio, né, o N é diferente, né? Então, se você pega essa equação 2, vai dar H0, N0. Então, aqui vai dar N0, aqui vai dar N1, porque né, aparece um índice 1 aqui que diz respeito ao meio de índice de refração 1. Então, tá aqui. Tá bom? Então, a gente tem agora essas 4 equações aqui, ó. Todas relacionando os campos 1, 3, A2 e A4, tá bom? E qual que é a ideia? A ideia que a gente quer fazer no caso da teoria de uma película é relacionar o campo incidente, certo? E0, e o campo refletido, E0', em função do campo transmitido. Então eu quero fazer uma relação entre porque no fundo eu quero sempre calcular transmissão e reflexão de película. Então eu quero de alguma forma relacionar o E0', que é o campo refletido, com o E0, e obviamente o campo transmitido, o E2, com o E0, que é o campo incidente, para determinar a transmissão. Então basicamente essa é a ideia aqui, é expressar de alguma forma os meus campos E0' e E2 em termos de E0, tá bom? Ou uma relação que envolva E0, E0' e o E2, ou seja, o campo incidente, refletido e transmitido. Bom, o que a gente faz aqui, pessoal? A gente somando as equações 3 e 4, tá bom? Então você tem que voltar aqui, depois vocês fazem para confirmar. Somando as equações aqui 3 e 4, você vai encontrar essa relação aqui entre o campo E1 e o campo E2, tá bom? Subtraindo as relações 3 e 4, a gente vai encontrar uma relação aqui entre o E' e o E2, tá bom? Dado por essa expressão, que como vocês estão vendo aqui, só leva em conta então os índices de refração, o tamanho da espessura da película, né, L, e o vetor de onda K1, que na verdade é 2π sobre lambda, né, o comprimento de onda que você está trabalhando, vezes N1, que é o índice de refração da película, tá bom? Substituindo agora essas relações aqui, ó, nas equações de E1 e E1', tá bom? Substituindo então essas relações de E1 e E1' na equação 1, que estava lá atrás, tá bom? Na equação 1, ó, a gente vai encontrar essa relação aqui, ó, E0 mais E0' vai ser igual a E2, né? E2 vezes esse termo aqui, que é o termo
é o termo que vem, isso aqui é igual a E1, né? Que é o termo que vem aqui dessa equação aqui de cima. Então vai dar E2 vezes 1 mais N2 sobre N1, E elevado, esse cara veio para baixo, a hora que ele passou para cima mudou de sinal, elevado a menos IK1L sobre 2, mais, certo? E1'. Quem que é E1'? E1' é esse cara, eu consigo determinar ele daqui, ó. E1' vai ser igual a E2 sobre 1 menos N2 sobre N0, E elevado, agora esse cara veio para baixo, a hora que vai para cima muda de sinal, E elevado a IK1L sobre 2, tá bom? Beleza. Então, basicamente, é isso daqui que a gente consegue. Agora, colocando em evidência aqui ó, os termos que tem N2 e N1 e o termo que tem 1 em evidência, a gente vai escrever que o E0 mais E0', ele é E2 que multiplica, tá vendo? Vai dar um cara aqui, ó, que é um E elevado a K1L sobre 2, né, que vem desse 1, né? E vai dar esse outro cara aqui, ó, mais E elevado a IK1L sobre 2. Então, isso aqui dá um cosseno de K1L. Você bota menos N2 sobre N1 em evidência, então vai dar esse termo aqui, ó, E elevado a IK1L sobre 2, né? Como você bota N2 sobre N1 em evidência, aqui troca o sinal, vai dar menos E elevado a IK1L sobre 2, que isso aqui nada mais é do que um I seno de K1L, tá bom? Ou seja, dessa relação aqui, ó, tá vendo? E0 mais E0' é E2 cosseno de K1L menos I N2 sobre N1 seno de K1L, a gente pode dividir essa expressão anterior toda por E0, tá bom? E aqui vai ficar então 1 mais E0' sobre E0 é igual a cosseno de K1L menos I N2 sobre N1 seno de K1L E2 sobre E0. Analogamente, se você substituísse essas expressões aqui, ó, certo? Para E1 e E1', na equação 2 lá atrás, tá bom? Na equação 2 aqui, ó, a gente encontra essa outra relação aqui, que novamente você dividindo por E0, você faz com que apareça E0' sobre E0 e E2 sobre E0. Por que a gente faz isso? Bom, é meio, vocês já perceberam, né? Porque E0' sobre E0 nada mais é do que a reflexão ρ, tá bom? É o campo refletido pelo campo incidente, que aparece aqui e aparece aqui. Então, seria o meu coeficiente de reflexão da minha película, aparece aqui. E esse E2 sobre E0 nada mais é do que o tal, tá bom? Que é o meu coeficiente de transmissão, desculpa aqui, é o meu tal, o meu E2 sobre E0, que é o meu coeficiente de transmissão da minha película, né? Que é o campo transmitido E2 pelo campo incidente E0, percebe? Então, a gente vê que a gente agora conseguiu uma relação aqui que está ligado ao coeficiente, que liga, né, de uma certa forma, por esses parâmetros aqui, o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão. Essas duas equações elas podem ser escritas de forma matricial da seguinte maneira. Agora, isso aqui é uma representação em matriz, tá bom? Então, é 1n0, um vetor aqui, 1 menos n0, ρ, né? Se você olhar aqui, né? Então, vai dar ó, 1n0, né? 1n0, aí aqui vai dar ρ, e aqui vai dar ρn0, tá bom? Então, é basicamente aqui, ó, mudou o sinal, né? Porque aqui é o sinal de mais, aqui é o sinal de menos, menos ρn0. Tá vendo que eu estou escrevendo aqui, ó, 1 menos n0 vezes ρ. Aí aqui vai dar esse termo de, se você alterar aqui a maneira de escrever, né? Então vai dar um termo aqui que vai dar um cosseno, né? E aqui vai dar menos IN1 seno, que é uma matriz 4x4, tá bom? E aí aqui o termo que multiplica o N2, olha só, o termo que multiplica o tal, né? Ele vai ser aqui, ele vai ser, tá vendo que tem sempre ó, um N2 aqui e um N2 ali. Então, isso aqui a gente pode escrever como sendo 1 sobre N2 vezes tal, tá bom? Então, é só pegar essas equações aqui, depois vocês façam com calma, né? Mas não tem muito segredo, não. A gente pode escrever elas de maneira matricial, dessa forma aqui, tá bom? Então, fica isso. Essa matriz aqui do meio é uma matriz que descreve meio. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó. O lado de cá é a parte que diz respeito à reflexão. O parte de cá é a parte que diz respeito à transmissão. E no meio eu tenho uma matriz que a gente chama de matriz de transferência, tá bom? Que é a matriz que depende do filme. Então esse cara aqui, ó, M, eu chamo então de matriz de transferência M. Então eu escrevo assim, ó, 1 sobre 1, N0 mais 1 menos N0 vezes ρ é igual a matriz, que é essa matriz dada por isso daqui, 1N2 vezes tal, tá bom? Então isso aqui é a matriz que a gente chama de transferência do filme, de um filme que tem índice de refração N1, né, que determina, portanto, o K1, e que tem
comprimento, espessura L, tá bom? Então isso aqui é a matriz de transferência de um filme. Então com isso a gente consegue, se eu souber essa matriz, matricialmente aqui eu venho e determino quem que é o meu ρ e quem que é o meu tal. Percebe? É assim que esse negócio funciona. E qual que é a ideia de fazer dessa forma? A gente aqui está fazendo uma única película, tá bom? Então a gente está imaginando aqui que eu tenho uma única película. Mas se a gente tivesse agora, ao invés de uma única película, n menos uma películas, tá bom? Então basicamente qual que seria a ideia aqui? A ideia seria, eu tenho, só para observar aqui, né, pessoal, N2 aqui, ó, esse N2 que aparece aqui é o ar, né? E esse N0 que aparece aqui é o substrato, né? Tá bom? E N1 é o meio. Então aqui é como se fosse substrato, película, ar. Tá bom? N2 é o ar. Voltando lá atrás para vocês recordarem, ó. Certo? Então aqui, ó, substrato N0, película N1, ar N2, tá bom? Então é uma matriz que vocês podem ver aí que ela relaciona as coisas como a gente imaginava, né? Substrato, película, ar, tal e ρ, refletividade e transmissividade da minha película. Bom, qual que é a ideia de fazer isso aí matricialmente? Se você, ao invés de ter uma única película, mas você tivesse N películas com índice de refração diferente, ou N menos uma películas, né? Que aí você, com índice de refração diferente, com espessuras diferentes, a gente pode escrever, aproveitar essa ideia matricial, a gente pode generalizar essa ideia matricial e imaginar que isso aqui vai ser assim, ó, 1n0 mais 1 menos n0 ρ é igual a matriz da película 1, matriz da película 2, até a matriz da enésima menos uma película, 1 sobre nn, né, onde nn então seria o índice de refração lá do último meio, vezes tal, percebe? Então, isso aqui computacionalmente é mais ou menos fácil de fazer. Embora essas matrizes elas são complicadas para o computador, basta você dizer lá quanto que é o N1, quanto que é o N2, quanto que é o N3, né, das N películas que eu tenho lá no meio, quanto que é quais são os L's dessas N películas, tá bom? E a partir disso, então, a gente consegue calcular a matriz resultante, que vai ter coeficientes lá A, B, C e D, tá bom? Calculados aí pelos produtos matriciais, dependendo de quantas películas você tem lá no meio. Você não precisa fazer um único filme, você pode fazer mais do que um filme. A gente fez tratamento para uma película, estou tentando agora generalizar a ideia para N películas. Então é claro que a partir dessa relação aqui agora, né, e colocando uma matriz genérica, né, que seria a matriz que descreve, seja lá qual for o meu sistema de película, chamado aqui de ABCD, ó, fazendo a multiplicação matricial aqui, você consegue determinar qual que é a tua, né, dessas equações aqui, você consegue determinar qual que é a coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão das películas em termos, né, do índice de refração do substrato, do índice de refração do meio onde ela está, né, no caso, por exemplo, que a gente falou até agora é ar, né, e em termos desses coeficientes A, B, C e D da matriz, que aí obviamente vai depender dos índices de refração, né, das películas e dos L's, né, dos comprimentos ou das espessuras de cada uma das películas. Então você consegue determinar uma expressão para ρ, uma expressão para tal. Então você meio que consegue resolver o problema inverso, se você quiser agora. Falar, eu quero uma película que tem refletividade, eu vou depositar ela em cima de vidro, ela é para o ar, então aqui você sabe qual é a índice de refração, ela é para o ar, então vamos considerar que esse NN aqui vai ser 1, e eu quero uma refletividade de 80%. Para um determinado comprimento de onda. A hora que você determina o comprimento de onda, lá nas tuas matrizes de transferência, aqui você está determinando basicamente uma parte do teu K. Né? O teu K é 2π sobre lambda, você já determina o lambda, vezes N. Então você resolve o problema meio que ao contrário, dizendo assim, como que é a combinação de índice de refração e de espessuras de película que vão te propiciar uma película, né? Uma película combinada, digamos assim, que tenha a certa refletividade ou a certa transmissividade que você deseja, perceberam? Então isso aqui dá para fazer de uma maneira matricial, que é uma forma que computacionalmente é bem mais fácil de fazer. Bom, pessoal, nessa aula aqui eu só queria introduzir essa ideia, então, nesse conceito de teoria de películas, e na próxima aula então eu vou fazer uma revisão desse assunto rapidinho, e aí eu vou explicar para vocês alguns exemplos de como é que isso daí que a gente consegue usar esse problema, né? Porque do jeito que eu falei agora parece que tá bom, é possível, né? Eu sabendo a película, sabendo qual que é o substrato, sabendo qual que é o meio,
parece que é possível determinar qual que é o Rho e qual que é o Tau, mas não parece ser um problema absolutamente trivial, né? Porque parece que tem várias soluções que vão dar resultados compatíveis, é verdade. Tem várias maneiras de você fazer uma película para que ela dê, por exemplo, 80% de transmissão para um determinado comprimento de onda. E isso é o que a gente vai abordar então na próxima aula. Então, até lá, pessoal.